Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nesta semana analisaremos a Rússia e a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Ok, pessoal? Vai ser mais ou menos no mesmo molde da última aula, né? Na última a gente fez um resumão sobre a União Europeia, falando um pouquinho do seu surgimento, né? O seu processo, até mais ou menos o que ela é hoje. E nós vamos fazer isso, né? Vamos tentar fazer isso também com a Rússia, certo? Falar um pouquinho do seu processo de crescimento, né? Os processos históricos, né? Apesar de geografia, história e geografia, elas são matérias que se interligam e até chegar mais ou menos no que a Rússia é hoje. Porém, pessoal, a abordagem histórica ela é bem mais detalhista, né? A geografia ela é uma ciência que ela estuda as coisas mais por alto. Ela não se aprofunda tanto, né? Principalmente nessas questões históricas, ela não se aprofunda tanto em datas, em nomes de pessoas. Então ela tem uma visão mais superficial, uma visão mais geral das coisas. Então, sobre a Rússia a gente vai tentar também fazer dessa forma, ok? Então vamos lá, resumo sobre a Rússia, que é o assunto que está sendo trabalhado no primeiro bimestre de Geografia com vocês. Europa, né, e Rússia. Então vamos lá, pessoal. A Federação Russa é o maior país do mundo em extensão territorial e ocupa o território de 17 milhões 75.400 km². Em comparação com o Brasil, é cerca de 2 vezes maior. Localiza-se na Eurásia, né, que é a porção do continente europeu e asiático, que não existe uma divisão, né, real entre eles. Eu explico isso naquela aula 1 sobre o continente europeu. E, inclusive, a Rússia está presente nos dois continentes. Ela está um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia, né? Norte da Ásia, o que é simbolizado pela águia de duas cabeças no seu brasão. Então eu trouxe para vocês, pessoal, esse mapa só para a gente ter a noção. Realmente a Rússia é o maior país do mundo em território. São mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, seu tamanho, né? E aí eu trouxe esse rankingzinho dos 5 maiores países do mundo, né, para vocês terem essa noção. Onde a Rússia é o primeiro lugar, o Canadá fica em segundo com 9 milhões, pouco mais de 9 milhões, quase 10 milhões de quilômetros quadrados. A China com 9 milhões e meio, os Estados Unidos com 9 milhões e 300 mil e o Brasil com 8 milhões e 8,5, mas 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, em quinto lugar, ok? Então, para a gente também entender essa grandiosidade da Rússia, a gente entende pelo tamanho, né? Ela é um grande país, principalmente em território. E isso também lhe proporcionou algumas ser beneficiado em alguns pontos durante a história pelo seu grande território, ok? Vamos adiante. Então vamos lá, pessoal. É assim, para a gente começar falando de Rússia, fora o tamanho, a gente tem que falar do Império Russo, né? Esse foi o período também dos reis, né? Dos czares, o czar, né? Czares no plural, eram os reis que dominavam aí o Império Russo, né? Enquanto monarquia. A monarquia é o tipo de governo coordenado por reis. Então, assim, a Rússia ela é tão grande porque ela teve esses impérios russos, eles foram muito bem sucedidos. E a gente sabe que na história, todos esses países bem sucedidos, eles sempre queriam ganhar mais território, aumentar o seu espaço, né? Quanto mais espaço ele tivesse, significava mais poder. O Império Russo ele chegou a ser maior do que a Rússia é hoje. Ele chegou a compreender áreas, a se apossar de áreas bem maiores, né, do que hoje atualmente é a Rússia. Nesse mapa aí vocês podem ver, né, em vermelho, que o Império Russo ele é bem mais do que o país russo hoje. Ele pegava muito mais área, né? Hoje a Rússia tem mais ou menos 17 milhões de quilômetros quadrados, o Império Russo tinha mais de 24 milhões. No livro de vocês traz falando sobre isso, né? Estou fazendo um resumo, mas vocês poderão aprofundar mais depois. Enfim, era próspero, né, para os governantes, porque eles conseguiam ter bastante poder e bastante área, né? E o império ele se expandia bastante.
Aí, pessoal, com a Revolução Industrial, né, que aconteceu primeiro na Europa, mas depois foi se expandindo para os países, assim também foi na Rússia, né, caiu o sistema capitalista, ele começa a crescer dentro da Rússia. Lembrem, o capitalismo é aquele sistema que visa o lucro, né, que paga um salário de mão de obra aos funcionários. Só que naquele tempo a gente sabe que não existiam os direitos trabalhistas como existe hoje. Se ainda hoje existem algumas injustiças no trabalho, naquele tempo era muito mais. As pessoas eram muito exploradas, ganhavam muito pouco, condições precárias de trabalho, trabalhava crianças, trabalhava mulheres, trabalhava pessoas deficientes, todos a troco de ganhar muito pouco e condições muito ruins de trabalho. Então esse capitalismo na Rússia, nesse período, ele causou muita revolta, né? Quando as pessoas começaram a se dar conta das condições ruins e péssimas que eles tinham, começaram a surgir grandes protestos, né? As pessoas começaram a se juntar, tanto do campo como da zona urbana, para protestar contra a monarquia, né? Contra o czar, como eu disse a vocês, e contra esse sistema que oprimia tanto eles. Teve muitos confrontos, muitas pessoas morreram, mas a cada vez que tinha os confrontos, né, e que tinha combates, aumentava mais a revolta da população, foi crescendo, ok? Com isso, né, ocorreu a queda do czar, né? Ocorreu a queda nesse período da monarquia, do período dos reis. E os mencheviques assumiram o governo russo. Quem eram esses mencheviques? Eram socialistas moderados, ou seja, atenderam aos anseios do povo, que queria uma sociedade mais justa, né? E o socialismo, em teoria, ele trazia essa justiça. A gente vai ver também na prática, o socialismo ele não funciona como diz na teoria. Na teoria ele é muito bonito, mas na prática muitas vezes ele não atende à expectativa da população de justiça, de igualdade social, certo? E aí cai o regime, né, com o capital, que ainda eram os czares na monarquia, e assumem os socialistas modernos, os mencheviques, que eram socialistas, aliás, socialistas moderados, que eram socialistas, mas não tinham o socialismo extremista, né? Só que esses socialistas moderados, quando teve a Primeira Guerra Mundial, aí vocês veem aí uma foto das trincheiras, que é uma da característica forte da Primeira Guerra, eles colocaram a Rússia nessa guerra, né? E as pessoas não gostaram, porque a guerra traz muitas coisas ruins para o país, né? Então a população no geral, ela não gostou dessa ação dos socialistas moderados, que são os mencheviques. O que deu força aos bolcheviques, que são socialistas radicais, que são aqueles extremistas, certo? E aí eles acabaram ganhando força, representados aí por Lenin, que é esse da foto que a gente vê. Eles acabam tomando o poder, né? Eles retiram os socialistas moderados do poder e entram no poder da Rússia, oficializando o socialismo e agora radical, né? E aí todas aquelas características do socialismo que a gente lembra. Não existe mais propriedade privada, tudo é do governo, né? O Estado maior. O governo toma de conta de tudo, tudo é responsabilidade dele. O partido único, não pode ter outros partidos políticos para disputar eleições, né? A ditadura, como a gente bem sabe. Só que eles traziam as ideias socialistas de que seria melhor para o povo, de que faria uma sociedade mais justa, e as pessoas acabaram comprando essa ideia e deixando aí os bolcheviques, que são socialistas radicais, no poder, certo? E aí a gente vê o começo do destaque da Rússia enquanto socialista, né? Lembra que ela era capitalista, né, com as indústrias. O povo derrubou a monarquia, os mencheviques assumem, já socialistas, e agora com os socialistas radicais se agrava, né? Se realmente se consolida como a Rússia como sistema socialista, tá? Como eu já falei, pessoal, se vocês tiverem dúvida entre capitalismo e socialismo, que é um conteúdo que eu acredito que vocês já tenham domínio, vocês entrem em contato comigo, certo? Porque a gente entende que no 9º ano vocês já passaram por isso, essa etapa, e já entendem do que eu estou falando, ok? Então, pessoal, com esse grande poder,
né, obtido pela Rússia, ela continua se expandindo, continua adquirindo países, anexando territórios, né? E aí, com os bolcheviques, ela cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que até então não existia, até então era só a Rússia, né? E aí, ó, vejam essa bandeira vermelha, o símbolo do socialismo, que é essa serra capim junto com o martelo, que significa os trabalhadores do campo e os trabalhadores rurais, e os trabalhadores urbanos, certo? A união dos trabalhadores. E aí está a União Soviética, tá? Onde são vários países juntos, aí juntou a Ucrânia, outros países que são vizinhos da Rússia, onde o poder central da União Soviética seria a Rússia, ou seja, a Rússia comandava toda a União Soviética. E todo esse poderio, né, que não só era econômico, mas também era bélico, que é a questão militar, armada, eles também investiam muito nesse contexto de guerras, certo? E durante um período eles foram sim uma potência e cresceram bastante dentro do regime socialista. Todos os países que faziam parte, né, da União Soviética, eles também eram socialistas, ok? E aí, pessoal, passa-se o período de Segunda Guerra Mundial e os grandes vencedores da Segunda Guerra são exatamente a União Soviética, do lado socialista da força, e os Estados Unidos, do lado capitalista da força, né? Então eles saem como os grandes campeões, os grandes vencedores da Segunda Guerra. Isso gerou a Guerra Fria, que eu acredito que vocês também já tenham estudado, mas eu vou dar uma relembrada, né, junto com vocês. E tem a ver também com a revisão da União Europeia que a gente fez. Lembre lá do Plano Marshall, que eu falei para vocês, o Plano Marshall surgiu para ajudar os países europeus, que foram os principais destruídos, a se recuperar da Segunda Guerra, né? E os Estados Unidos fizeram isso também por quê? Porque a grande potência também vencedora da guerra foi a União Soviética, que era socialista. Ele não queria deixar que esses países europeus corressem o risco de se tornar socialista, da União Soviética crescer ainda mais, né, e pegar esses territórios europeus. Então ele entra com esse apoio para ajudar os países europeus e para permanecer que eles fossem capitalistas, certo? Então tem essa ligação também. E pós Segunda Guerra surge a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, pessoal? Foi uma guerra que não chegou a existir de verdade, né? Por isso que o nome é Guerra Fria. Ela não houve. Ela era uma guerra psicológica, né? Era uma tensão. A qualquer momento ela poderia acontecer. Se ela tivesse vindo a existir, seria a Terceira Guerra Mundial, teria acontecido, né? Os países se armavam. É como se fosse, imaginem, duas pessoas que são intrigadas um do outro e um fica sabendo que o outro está se armando, como se estivesse se preparando para pegar o outro na emboscada. Então esse outro começa a se armar também. Aí compra armas, bota em casa, anda armado e o outro também. Então a Guerra Fria ela é como se fosse isso. Ela não chegou a acontecer esse embate, mas os países se armavam. É como se eles se preparassem para, se a guerra viesse a acontecer, ele estar preparado. E aí eles tinham, como tem até hoje, criaram mísseis, bombas atômicas, deixaram todas guardadas, né? E assim, o mundo inteiro ficava sob tensão, porque se viesse a acontecer, seria uma guerra catastrófica. O fim da Segunda Guerra já foi muito catastrófico, né? Com as bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Então, União Soviética e Estados Unidos, eles produziram muito mais bombas do que aquilo que foi. Ali só foi uma bomba, né, em cada cidade e causou aquele estrago. Então o mundo tinha medo de que acontecesse uma outra guerra. E como seria essa guerra, né? Por isso, Guerra Fria, aquela tensão, aquele medo. Graças a Deus não chegou a acontecer diretamente, né? Houve algumas guerras em outros países, guerras civis, que se soube que existia um apoio dos Estados Unidos e da União Soviética por trás dos grupos, mas uma guerra diretamente entre Estados Unidos e União Soviética não aconteceu. Nesse período, inclusive, a União Soviética, gente, ela foi o primeiro país a mandar uma missão tripulada para o espaço. Veja, naquele período, 1989, 1900, por aí, a Rússia ela mandou a primeira missão tripulada, ou seja, missão com seres humanos para o espaço. O que era isso? Fazia parte da Guerra Fria.
mostrar para os Estados Unidos que ela tinha tecnologia. Até então, nenhum país tinha mandado ninguém para o espaço. O que é que os Estados Unidos fazem? Assim que a Rússia faz isso, ele prepara a primeira missão lunar. E é nesse período de Guerra Fria que o homem pisa na Lua pela primeira vez. Né? Os Estados Unidos mandam, além de mandar uma missão tripulada com seres humanos, ele manda para a Lua, certo? Por quê? Para mostrar poder também. É como se ele respondesse a Rússia ter mandado uma missão tripulada, os Estados Unidos respondem mandando uma missão para a Lua. Isso foi a Guerra Fria, que envolveu principalmente a União Soviética e os Estados Unidos, certo? Como é que acaba essa Guerra Fria, professor? Por que a guerra não ocorreu? E aí, gente está totalmente ligado ao capitalismo e socialismo. O capitalismo, pessoal, apesar de ser um sistema que as pessoas critiquem muito, que só visa o lucro, que explora as pessoas, que acaba os recursos naturais da terra, ele é um sistema que consegue se sustentar, porque ele gera consumo, certo? Nosso país hoje, o Brasil, é um país capitalista. E o capitalismo ele consegue se sustentar por causa disso, porque ele gera consumo, né? Todo o comercial que a gente vê às vezes de um celular, onde a gente quer comprar uma roupa, um sapato, um tênis, uma coisa nova diferente, isso gera consumo e gera riquezas. Geralmente, as sociedades capitalistas elas vão se desenvolvendo em cima desse consumo, vão gerando mais riquezas e ficando mais ricas. O maior exemplo disso é os Estados Unidos, o principal país capitalista do mundo. No socialismo é ao contrário, não existe o estímulo ao consumo, certo? Não existe a produção de riquezas dessa forma. O que aconteceu? A Rússia ela se responsabilizava muito ali com aqueles países, com a União Soviética inteira, e ela tinha mais despesa, vamos falar da forma mais prática, ela gastava mais do que arrecadava. O país não crescia economicamente, o socialismo não visa o crescimento, o capitalismo sim. Então os Estados Unidos foi ficando cada vez mais rico, né? Recebendo também os empréstimos da Europa, do Plano Marshall, recebendo de volta o dinheiro, ficando mais forte, e a União Soviética foi enfraquecendo com o sistema socialista. Chega uma hora que não consegue mais, é difícil se manter, certo? É um sistema que ele não gera, não produz riqueza, não gera, fica apenas aí nessa questão do, teoricamente, né, de uma igualdade social, que na verdade a gente sabe que não existe. Ok, pessoal? Então, por isso, a União Soviética entra em crise, certo? E aí esse Gorbachev, né, que foi o presidente responsável por fazer de novo o movimento. Lembram que a Rússia era capitalista, passou ao socialismo, quando teve a revolução e tal, e os bolcheviques assumiram. Esse cara, Gorbachev, ele foi o responsável por mudar de novo, por acabar com a União Soviética, né? Por fazer a Rússia sair de novo do socialismo e voltar a ser capitalista, porque eles viram que a pressão já estava muito grande da população e eles viram que não iam suportar mais continuar no socialismo, que não ia crescer, a população estava sofrendo e tinha que abrir ao mercado internacional, a negociações, tudo isso dependia do país voltar a ser capitalista. E aí esse cara foi o responsável, esse Gorbachev foi responsável por colocar a Rússia de novo nesse processo de capitalismo e acabar com as uniões das repúblicas socialistas, né? Porque a Rússia ia deixar de ser socialista, então a União Soviética ia acabar. Porém, para que não ficassem desprotegidos os países que faziam parte da União Soviética, a grande parte, ficassem com medo de ficar sozinhos, de migrar também para o capitalismo, eles tiveram que fazer isso também. Hoje, praticamente, quase todos os países do mundo são capitalistas, exceto alguns como Coreia do Norte, como Cuba, como Venezuela, certo? Então são pequenas exceções. Grande parte do mundo hoje é capitalista. Então esses países que eram da União Soviética, hoje também praticamente a maioria são capitalistas. E aí, para que eles não ficassem tão fragilizados, eles resolvem criar a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Ou seja, quase todos aqueles países que faziam parte da União Soviética, eles migraram para a CEI, que é quase como a União Europeia. Como a gente viu na última aula, quem tiver dúvidas, assista o vídeo da última aula novamente, da União Europeia, que vai ver que é como se fosse um bloco econômico, onde eles se ajudam, onde eles têm negociações uns com os outros, passagem de petróleo, de gás natural, enfim. E hoje, né, existe a Rússia, não existe mais a União Soviética, a Rússia ainda é um país referência no meio dentro da CEI, e existem os países vizinhos também, que todos juntos formam a Comunidade dos Estados Independentes. Esta é a bandeira
dessa comunidade, ok? E aí, pessoal, a Rússia, ela deixa de ser uma grande potência de novo, porque, como eu falei, ela cai na crise, né, do socialismo, e hoje ela é um país emergente, né, inclusive fazendo parte dos BRICS. O que seria essa sigla BRICS? O B de Brasil, e aí a gente pode ver os líderes mundiais aí nessa fotografia, né, dos BRICS. Eu não sei o nome de todos os presidentes dos países, só de 3, né, do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, da Rússia é o... fugiu agora, tu sabia? Mas da China é o Xi Jinping. Esse presidente aqui da China é o Xi Jinping. Do Brasil, Bolsonaro. Da Rússia, eu sabia, mas deu um branco agora. Mas enfim, não é mais importante o nome deles, né? O importante é vocês saberem que eles são países emergentes. O que seria isso? São países que estão em crescimento. Que eles podem chegar a ser um país desenvolvido, como os Estados Unidos, como os europeus, mas ainda não são. O Brasil está nesse meio, tem ainda muitas coisas negativas, né, que ele precisa melhorar. E a Rússia está nesse meio. O que pesa a favor da Rússia? Ela tem grandes reservas de gás natural, né, de minerais, porque é o maior país do território do mundo. Imagina o quanto de coisa tem para se explorar no território russo, certo? Então isso dá o potencial para ela de crescer, tá bom? E é isso, pessoal. Junto com aí sim, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, que em inglês é South Africa, né? E aí por isso que tem o S. Começa com a letra S, África do Sul em inglês. Tá bom, gente? Então é isso. A situação da Rússia hoje é essa. É um país referência ainda, né? É um país que vem crescendo muito, vem se destacando novamente, mas não é a grande potência que já foi quando era a chefe ali da União Soviética, tá bom? Essa é a Rússia. Esse foi o resumo que eu fiz para vocês, pessoal, do conteúdo. Vocês também vão ler os capítulos que falam sobre a Rússia, se não me engano é o capítulo 4 do livro, capítulo 4, vocês vão lá aprofundar. E a atividade que vai estar no Google Sala de Aula é essa, né? Baseado nesta videoaula, faça um pequeno resumo sobre a Rússia, desde o Império Russo até a Rússia como país emergente, atualmente nos BRICS. Ou seja, essa atividade é a mesma atividade da União Europeia que eu pedi para vocês fazerem, desde o início da União Europeia até atualmente. É tipo um resumo. Alguns estavam se perguntando, tipo um resumo? É um resumo, mas eu quero um resumo da videoaula. Eu não quero um resumo do livro, entendeu? Até porque na videoaula eu simplifiquei, eu fiz o resumo do resumo para vocês. No livro ele tem bem mais informações que às vezes, como eu falei, na geografia a gente procura fazer uma visão mais geral, às vezes a gente não aprofunda tantos detalhes. Ok, pessoal? Então é isso. Vou estar online durante o horário da aula. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.